Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, a nossa catequese destrinchada. Hoje nós finalizaremos os sacramentos de cura. Falaremos do segundo sacramento de cura, se eu não me engano já é o quinto sacramento do qual nós falamos, sacramento da unção dos enfermos. Nós vamos falar em toda essa aula dele. Então, ele não tem parte 1, parte 2. Então, nós temos muita coisa, como você já sabe, muita coisa para fazer. Esse vídeo aqui, em especial, ele também, aliás, todos os outros vídeos têm dado um pouco de trabalho, equipamento, alguma coisa, tem dado problema, né? Mas, mesmo assim, a gente chama, clama o Espírito Santo e segue em frente, né? Pede a intercessão de Nossa Senhora e segue em frente. Bom, então vamos lá. Como eu já disse, muita coisa para se falar, pouco tempo, certo? Então, como eu disse, nós vamos falar sobre o sacramento da unção dos enfermos. A primeira coisa que a gente precisa falar aqui é que ele não se chama extrema unção, tá bom? Não é unção, não é extrema unção, tá bom? É unção dos enfermos, certo? E ele serve não somente para o corpo, não somente para a alma, mas para o corpo e para a alma. Ele é um sacramento de cura, como eu disse. É um sacramento de saúde, mas ele remete e entende que o ser humano é justamente essa união, esse conjunto entre corpo e alma. Se o homem é tirado o corpo dele, ele deixa de ser homem. Se ao homem fosse tirado a alma, também deixaria de ser homem, certo? Então vamos lá então. Pela santa unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, toda a igreja encomenda os doentes ao Senhor. Quando fala sobre essa encomendação, encomendar ao Senhor, doentes ao Senhor, significa o quê? Significa que a igreja está entregando, apresentando os doentes, as pessoas, ao Senhor, sofredor e glorificado. Ou seja, ao mesmo sofrimento que aquele doente está passando, oferece-se também ao Senhor Jesus, sofredor e glorificado, para que os alivie e os salve. Mas ainda, exorta-os a que, associando-se livremente à paixão e morte de Cristo, concorram para o bem do povo de Deus. Então vamos lá. O sacramento da unção dos enfermos, ele tem duas finalidades. Ele tem duas finalidades, que é encomendar, dizer, apresentar ao Senhor a vida daquele doente para que a doença seja aliviada e que ele seja salvo. E também para que o doente escute a igreja dizendo, né, exortando para que ele associe as suas dores às dores de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua paixão e morte, para que concorram para o bem do povo. Lembra que quando nós falamos sobre essa comunhão dos santos, então, quando nós falamos sobre a comunhão dos santos, nós dizemos que nós vivemos um corpo só. E esse corpo só, esse único corpo, ele sofre a consequência de todos os outros membros. Um membro sofre as consequências de outros membros. Os doentes, eles têm esse privilégio de sofrer e assemelhar a sua morte, assemelhar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Não quer dizer que o seu sofrimento automaticamente se assemelhe ao sofrimento de Cristo, mas que ele tem a possibilidade de assemelhar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Então, o que é a unção dos enfermos? É a oração que o padre faz sobre o fiel doente, certo? Para que é dada? Qual a finalidade dela? Para encomendar os doentes ao Senhor e para aliviar e salvar. E qual a função? Fazer com que o fiel associe de forma livre seus sofrimentos aos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Dada a introdução, vamos agora aos fundamentos. Vamos agora a entender a economia da salvação a partir da unção dos enfermos. Bom, a gente precisa então dar um contexto para isso, né? Entender o que é a doença,
entender o que são as enfermidades, que a doença humana, por assim dizer. As doenças sempre estiveram aqui. Então, a vida humana sempre foi acompanhada de doenças e sofrimentos. Então, o ser humano, ele sempre foi acometido de doenças e sofrimentos. Na doença, o homem experimenta a sua incapacidade, os seus limites e a sua finitude. Ou seja, ele não é capaz de tudo. Ele pode ser a pessoa mais rica, mas uma doença não, ainda assim, incapacita ele, deixa ele limitado e mostra a ele que ele é finito. E um dia ele irá ter um fim. As consequências das doenças. Quais são as consequências das doenças? A doença nos faz lembrar da morte, nos faz lembrar dessa finitude. E há dois caminhos que podemos tomar na doença. Aí existe o caminho ruim, que está em vermelho aqui, o caminho bom, que está em rosa. Pode nos levar à angústia se nos fecharmos. Se nos fechamos ao egoísmo, ao desespero e à revolta com Deus. Aquela pessoa que adoece e ela se fecha no egoísmo, ou se fecha no desespero, ou se fecha até mesmo na revolta contra Deus, com Deus, ela é levada à angústia. Porém, aquelas pessoas que de forma amadurecida assemelham a doença, né, e aceitam a doença, pode-se ajudá-las a discernir o que é essencial na vida. Muitas pessoas você percebe que depois de uma doença, mesmo sendo dela, ou seja, de outra pessoa, você percebe que essa pessoa ela vai dizer assim: nossa, agora eu vejo a vida de uma outra forma, né, e vejo o que é essencial, o que importa realmente na vida. Ajudá-la a saber quem se é de verdade, ou seja, mostra também a pessoa como ela é, não só para si, mas para toda a comunidade, para toda a família que está em volta. Ajudá-la a se voltar ou até regressar para Deus. Então, uma doença pode ajudar também a pessoa que se abre, a pessoa que é amadurecida, ela a voltar para Deus. E o doente perante Deus? O que acontece com o doente perante Deus? A doença, então, é um castigo de Deus. O homem sempre viu a doença como um caminho de conversão. Recorria a Deus que envia a cura. Então, Deus sempre foi a solução para a doença, nunca a causa. Deus é a solução para a doença e não a causa. A doença sempre foi algo misterioso, nas suas causas profundas. Então, não dá para identificar por quais motivos existem as doenças. Por quais motivos existem as doenças de forma clara, de forma concreta. Né? A gente pode fazer inúmeras conjunturas, né? Falar muitas coisas e tudo mais, tal, mas chegar a um veredito definido, né? É impossível. Né? Porque o que acontece? Cada pessoa tem a sua realidade. Cada pessoa tem a sua particularidade do porquê ela está doente. Certo? E existem também inúmeros tipos de doenças. Certo? Não pode ser vista como um castigo maléfico de Deus. Então a doença jamais pode ser vista como um castigo maléfico de Deus, como se fosse Deus castigando, certo? Deve ser vista como uma oportunidade de conversão e humildade, certo? Aqui eu disse como um castigo no sentido maléfico, tá bom? No sentido de que se Deus manda ou permite a doença, Deus manda ou permite a doença por algo mal, por um pensamento mal. Não. Deus pode permitir a doença, Deus permite e Deus envia a doença muitas vezes. Sim, na maioria das vezes é Deus enviando ou permitindo a doença. Aqui, ou enviando ou permitindo. Nesse sentido, nós podemos entender o seguinte: não é por um malefício para o nosso mal, mas para o nosso bem. Certo? Então, olhar a doença nesse sentido é realmente entender a oportunidade de conversão e humildade. É como um pai que castiga o seu filho para que ele mude de vida, para que ele seja educado. O castigo de Deus deve ser visto como uma mãe que agarra com suas unhas seu filho para arrancá-lo das garras do inimigo.
Imagina, né? Uma mãe ali, um animal feroz, pega a criança e a mãe agarra na criança para tirá-la das garras do inimigo, das garras dessa fera. A mãe, com toda a sua força, vai ferir muito mais aquela, se preciso for, para curar, para tirar das garras daquela fera, certo? Então, é Deus, quando nós pensamos no castigo de Deus, nós pensamos nesse sentido. Nós pensamos nesse sentido. É Deus querendo e desejando a nossa salvação. É na doença que o homem volta o seu olhar para Deus, mais honestamente. Né? Dizem que, né, nos hospitais existem muito mais orações honestas do que nas igrejas. Bom, eu discordo, particularmente, eu discordo em partes desta afirmação, mas eu concordo que muitas vezes nos hospitais existam orações honestas, certo? Então, estou dizendo que, porque parece que a gente desmerece as igrejas por conta disso, mas não é. Então, por isso que eu discordo em partes dessa parte. Mas eu concordo que exista honestidade em muitas orações nos hospitais. E é no sofrimento que o homem encontra o sentido redentor pelos seus pecados. Ou seja, ele pode encontrar o sentido redentor dos seus pecados. Chegará um tempo em que não haverá mais doenças. Então a gente fica com essa questão, doença, mas entender que nós estamos falando das doenças, mas haverá um tempo em que não haverão mais doenças. Certo? Vamos lá. Agora vamos falar sobre Cristo médico, médico dos médicos, Senhor dos senhores, que veio para perdoar e curar. Cristo não veio só salvar a alma. Cristo não veio só salvar a alma, mas salvar também o nosso corpo. A compaixão de Jesus pelos doentes é destaque nas Escrituras. Então você vai percebendo Jesus curando inúmeras pessoas que, de certa forma, a gente pode pensar a longo prazo, a grosso prazo, né, é inútil. Por exemplo, a cura, a ressurreição de Lázaro, né, que talvez a cura mais incrível, né, porque é a cura da morte. É a doença que não tem solução, é a morte. Ou qualquer outra doença, lepra, enfim, cegueira, mudice e tudo mais. Jesus ele vai curando, mas você percebe que aquele fim, a pessoa no fim, ela vai morrer. Ela vai morrer de novo, certo? Então, é inútil? Não. É inútil porque é pedagógico. Também é pedagógico, porque é para a salvação da fé. Porque aquilo cura. Então, Deus cura o corpo também para que a alma seja curada, para que a alma fique em harmonia com o corpo, para que o corpo fique em harmonia com a alma. Numerosas curas de enfermos de todas as espécies. Então, inúmeras espécies de curas existem dentro das Escrituras. Sinal de que Deus visitou seu povo. Então, a cura das enfermidades é um dos sinais claros de que Deus visitou seu povo, certo? Jesus não veio somente perdoar seu povo, mas também curá-lo. É esta cura que veio realizar é uma cura espiritual, que é através da cura dos pecados, através da cura dos apegos, dos vícios, da idolatria, do egoísmo, etc. E a cura física, cegos, mudos, surdos, coxos, aleijados, febris e até mesmo os mortos. Jesus se faz doente pelos doentes, né? Quando Jesus diz, em Mateus 25, estive doente, viestes e visitaste-me, viestes me visitar. Que mostra uma compaixão absurda, né? Absurda por quê? E compaixão por quê? Porque Jesus ele se coloca tão profundamente no nosso lugar, que ele assume a nossa realidade. Ele assume a nossa realidade de doença, de doentes. Né? E não no sentido de que Jesus pecou, mas é que ele assume a realidade
da doença. Ele assume a realidade do pecado em nossas vidas. Um amor de predileção, ou seja, ele nos vê como prediletos, com esse amor infinito. Ao longo dos séculos, inúmeros cristãos testemunharam curas físicas e relacionadas à fé em Cristo. Então, não somente Cristo, mas após Cristo, muitas pessoas manifestaram curas realizaram curas ou participaram de curas, foram propriamente curados nas suas vidas por conta da fé em Cristo. Isso inclui os milagres atribuídos à Virgem Maria, a todos os santos possam existir. E qual é o requisito para a cura acontecer? Olha aí, hein? Vou dar o que a gente precisa fazer para a cura acontecer. A fé é requisito necessário para a cura acontecer. Não existe cura sem fé. Não existe cura sem fé, ou que, presta atenção no que eu vou falar, não existe cura sem fé, ou que se remeta à fé. Vou explicar isso. Pode ser que uma pessoa tenha fé e seja curada, ou pode ser que uma pessoa seja curada para que ela tenha fé, para que Deus suscite a fé. Lembra que eu falei que Deus curando, Ele harmonizando a minha vida, com o meu corpo com a minha alma, para que eu harmonize o meu corpo e a minha alma. É por isso que Cristo realiza diversos sinais para curar. Ele usa a saliva, a imposição das mãos, o lodo, o lavar o corpo, e outras inúmeras realidades. O toque é o meio do qual muitos doentes são curados. Então, todos estes, o toque é o meio onde muitos doentes são curados. Ou os doentes tocam Jesus, ou Jesus toca os doentes. Ou seja, ou eu vou até Jesus, né, nessa cura, ou Jesus vem até mim para realizar fé em mim, para construir uma fé em mim. Tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, Cristo, que é médico, tomou sobre si as nossas enfermidades. Todas as doenças que recaem sobre o homem, o pecado é a maior delas. Esta é a verdadeira cura que Cristo realizou para todos, para carregar o peso do nosso pecado. E Cristo foi enviado. Então, diante de toda cura, e se Jesus pudesse fazer, e se ele tivesse que escolher uma cura só, obviamente seria a cura do pecado. Nenhuma pessoa no mundo pode falar que não foi curado por Cristo. Por conta desta realidade. Ela pode não crer na cura que Cristo realizou na cruz, a cura do pecado. Que a pessoa pode ou não aceitar, pode ou não assumir. Mas toda pessoa, e a nossa fé, ela diz isso, toda pessoa foi curada por Cristo na cruz, por Cristo no Calvário. Jesus pode não ter curado da doença física, mas da doença espiritual, ele curou, sim, que é a cura do pecado. Até a cruz, toda doença era consequência do pecado. Olha só, até Cristo ser crucificado, toda doença era consequência do pecado. Então, tudo o que as pessoas sofriam como doença eram consequências do pecado. Depois da cruz, Jesus deu novo sentido para o sofrimento e também deu novo sentido para as doenças. Então, agora, o doente não é somente uma pessoa que pecou, mas é uma doença, é uma pessoa capaz, é uma pessoa capaz de purificar, de ajudar outras pessoas, de se compadecer, de sofrer e indulgenciar outras pessoas. Desde então, o sofrimento pode configurar-nos com Ele, ou seja, configurar-nos com Cristo, fazer-nos participantes semelhantes a Cristo e unir-nos à sua paixão redentora. A ordem de Jesus é: curai os enfermos. Então, seguir Jesus é obedecer tudo o que ele nos diz.
Seguir Jesus, então, é tomar a sua cruz. Isso significa para os enfermos que são convidados a abraçar a sua própria cruz, com o mesmo amor que Cristo abraçou a nossa cruz. Então, Cristo que abraçou a nossa cruz, nos convida, na doença, a abraçarmos a nossa própria cruz. É aquilo que eu falei na outra vez, né? Se eu convido alguém, se eu peço alguém para me ajudar, e a pessoa começa a carregar, peço uma pessoa, ajuda de uma pessoa para carregar um armário, e a pessoa começa a carregar, e eu não estou fazendo esforço, né? Isso é incoerente. Então, da mesma forma, se eu aceito Jesus, se Jesus carrega a minha cruz, eu devo também me esforçar para carregar a minha cruz. Isso não significa que amamos a doença, mas amamos sofrer por amor de Cristo. Amamos Cristo. Por esse amor, sofremos por ele. Seguir Jesus também é ter compaixão dos doentes. Isso significa que somos convidados a levar a cura e confortar os doentes. Então, da parte dos doentes, é abraçar a cruz. Da parte dos sãos, dos que estão curados, é ter compaixão com os doentes. Isso a igreja convida todos a. Significa que são convidados a curar, levar a cura e o conforto para os enfermos. Mas mais do que isso, estamos falando do sacramento para os enfermos, certo? E aqui então nós entramos no impor as mãos para curar. Jesus deu essa autoridade aos discípulos. Como nós já aprendemos, a autoridade dos discípulos ela é passada para o clero, para todo o clero. Em meu nome, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Isto é confirmado pelos sinais que acompanham a igreja durante os séculos, certo? Então, durante todos os séculos, Cristo vai manifestando a cura através da sua igreja, através da sua ordem à igreja. Quando ele fala lá em Marcos 16, em meu nome, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. O meio para se realizar este sacramento é pela imposição das mãos do ministro sobre o enfermo. Quando a cura não vier? Aí eu pedi uma cura, a cura não veio. É o Espírito Santo que designa os carismas para aqueles que podem curar fisicamente em nome de Jesus. Mas o que fazer quando a cura não vem? Entender que a graça basta. 2 Coríntios 12, 9. Entender que a graça basta. A permissão de Deus basta. Então, Deus permitir a doença ou não permitir a doença, ou despermitir a doença, melhor dizendo, eu nem sei se essa palavra existe, mas é porque Deus permitiu a doença, depois ele não permitiu mais a doença na nossa vida. Isso se chama cura. Entender que os sofrimentos a suportar podem ter como sentido que eu complete na minha carne o que falta, a paixão de Cristo em benefício do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. Então, quando a doença vir e quando a cura não vir, quando eu pedir a cura e a cura não vir, eu tenho que entender que a graça de Deus basta. Certo? Curai os enfermos é uma ordem. Jesus ordenou à igreja curar os enfermos. Então não é somente uma dica, um detalhe que Jesus faz, mas é obviamente uma ordem que Jesus pede a todos os fiéis. A igreja procura cumprir esta ordem, cuidando dos doentes, remediar, e orando pelos doentes, interceder. Então, remediando e intercedendo, a igreja cumpre esta ordem, remediando e intercedendo, rezando pelos doentes e cuidando dos doentes, a igreja cumpre essa ordem. Cristo é o médico das almas, por isso deu à igreja um sacramento para os enfermos. Tiago 5,14 vai falar sobre este sacramento. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Então aqui nós temos
as duas realidades que o sacramento da unção dos enfermos faz no fiel, que é a cura do corpo e a cura da alma através do perdão dos pecados, certo? Então agora vamos entrar no sacramento dos enfermos. Onde é mencionado? Bom, a unção dos enfermos é o sacramento destinado a reconfortar os doentes. A reconfortar os doentes. Menções do Novo Testamento deste sacramento estão lá em Marcos 6:13, Marcos 16, 17 a 18, Epístola de São Tiago 5, versículos 14 e 15, certo? Então depois vocês podem olhar essas passagens, mas a gente já falou algumas delas aqui. A unção no decorrer dos séculos. Desde os tempos antigos há relato de unções doentes com óleo benzido. Então, desde sempre existe esse relato de que a igreja ela controlou dessa forma, pegando o óleo e benzendo os doentes, dada aos que estavam prestes a morrer. Era chamada por isso de extrema unção. Então, era chamada de extrema unção. Aí este nome evoluiu para unção dos enfermos, pois a igreja vê que, se for para a salvação do enfermo, por aquele sacramento pode ser restabelecida a saúde. Ou seja, não quer dizer que vai ser restabelecida a saúde, mas é uma unção na extremidade da vida. Por isso era chamada de extrema unção. Não é que é a última cartada da igreja para salvar o fiel. Não é isso. É para salvar o corpo do fiel. Aqui a salvação do corpo não está muito ligada, né? Mas mais ligada também à salvação da alma. Certo? Então, extrema unção era porque era dada no extremo da vida. Assim como o batismo pode ser considerado a extrema, uma certa extrema unção, no sentido de que no extremo da vida, só que no lado, no início da vida, certo? Então, mas é para que aconteça a salvação do enfermo, certo? A quem é destinado, qual é a matéria, quais são as fórmulas destes sacramentos, certo? Vamos lá. Destinado, conferido aos que se encontram enfermos com a vida em perigo. Então, uma enfermidade que não tem a vida em perigo, ela não há necessidade da unção dos enfermos, certo? Em casos, por exemplo, né, onde uma pessoa ela pode, por exemplo, estar em estado de depressão, ela pode pedir também uma cura, a unção dos enfermos, certo? Não, entenda que aqui não é que a pessoa possa estar pensando sobre a morte ou alguma coisa assim, não. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Pode ser que uma doença evolua, né? Então você pode antecipar a unção dos enfermos, certo? Ou caso uma pessoa que vai fazer uma cirurgia. Lembrando que qualquer cirurgia, os médicos afirmam que qualquer cirurgia é de risco. É de risco. Ela tem um risco, certo? Então, é necessário passar também. Você vai fazer uma cirurgia, seja ela qual for, receba a unção, peça a unção dos enfermos para o padre. A matéria é ungindo-os na fronte, que é na testa, né, e nas mãos com óleo da oliveira. Então, o padre faz o sinal da cruz na testa e nas mãos. Ou óleo de origem vegetal. Pode ser óleo de oliveira ou óleo de origem vegetal em outras circunstâncias, certo? Mas aqui é o padre quem vai decidir. E a fórmula é esta. Por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. O Senhor responde. Amém. Certo? Entendendo então agora essa introdução ao sacramento da unção dos enfermos, vamos à segunda parte agora, e a gente precisa correr realmente para falar sobre ele. Em caso de grave enfermidade, a quem e quantas vezes deve ser dado o sacramento da unção dos enfermos? Quem pode receber? Os que estão prestes a morrer por doença ou velhice, tá bom? Então os velhos que estão doentes, mesmo que não estejam doentes, podem pedir constantemente a unção dos enfermos.
e os que forem passar por operação cirúrgica importantes, certo? Quantas vezes podem receber? Podem receber mais de uma vez, em caso de nova enfermidade, ou seja, então, uma pessoa que está enferma, ela recebeu a doença, melhorou, depois voltou a doença, aliás, ela só pode receber de novo depois que voltar a doença. Então, a pessoa que ficou doente, ela melhorar, ela só pode receber a unção de novo quando ela, se caso ela adoecer, quando não, se caso ela adoecer. Em caso de agravamento da doença. Então, a pessoa ficou doente e a doença, recebeu a unção dos enfermos e a doença agravou. Aí ela pode receber novamente a unção dos enfermos. Ou em caso de velhice com fragilidade acentuada. Então, é um velho que está forte, velho que tenha fragilidade, certo? Uma fragilidade acentuada, certo? Chame os presbíteros. Então, quem deve ministrar? Só os sacerdotes, bispos e presbíteros. A gente já aprendeu, a gente não falou sobre ordem não, né? Só os presbíteros, só os sacerdotes, bispos ou presbíteros podem ministrar a unção dos enfermos. Todos devem instruir e animar acerca dos benefícios deste sacramento. Ou seja, quem ministra é o sacerdotes. Mas quem pode, por exemplo, olha, você está doente, pede a unção dos enfermos, ou trazer a unção dos enfermos para um doente no hospital, ou pedir o auxílio de um padre. Por isso, a gente não fala aqui, mas às vezes a gente não consegue entender isso. Aquela passagem de Mateus 25, quando Jesus fala assim, estive doente, me deste. Às vezes eu não visito um enfermo. Eu falo assim, gente, eu não estou fazendo isso. Mas quando eu dou o meu dízimo, você dá gasolina para o padre visitar. E aí o padre pode visitar esses enfermos. Aí o padre pode visitar esses enfermos com o dinheiro do dízimo. Aí, ou seja, é como se você estivesse visitando o enfermo. Enfermo, presidiário e assim por diante. Toda aquela passagem, Mateus 25. Certo? Então todos devem ajudar, incentivar a vivermos o sacramento da unção dos enfermos. E o enfermo deve receber, então, com boa disposição. Como que o fiel deve receber? Com boa disposição, com a ajuda do seu pastor, com a ajuda da comunidade, e rodeada dos seus irmãos de orações e de atenção fraterna. Então, ou seja, com disposição e com a ajuda do seu pastor e com a ajuda da comunidade. E ele deve estar rodeado de seus irmãos, aqueles que são cristãos com ele, cheios de oração, ou seja, todos rezando por ele, e com uma atenção fraterna, certo? Como se celebra este sacramento? Como é o rito do sacramento da unção dos enfermos? Vamos falar sobre agora. Primeiro a gente precisa falar sobre as circunstâncias da unção deste rito. É também uma celebração litúrgica e comunitária. Então não se engane, ela é também uma celebração litúrgica e comunitária, certo? Assim como o sacramento da confissão, da penitência, ele é dado muito particularmente assim, de uma forma mais informal. Também parece que a unção dos enfermos ela é informal, mas ela ainda assim tem a sua liturgia. Pode ser realizada em casa, no hospital ou na igreja. Então, aqui temos algo importante. Casa, no hospital ou na igreja. Para um doente ou para um grupo de doentes. Então, o padre pode fazer para uma pessoa só, rodeado de outros irmãos, né? Ou para um grupo de doentes, depois da penitência e antes da Eucaristia. Então, ou seja, se a pessoa estiver consciente, ela pode confessar-se antes e comungar depois. Entre a confissão e a comunhão, pode haver a unção dos enfermos para aquele que está doente, para aquele que está enfermo. Penitência, unção dos enfermos e Eucaristia formam o viático, certo? A gente vai falar mais para frente sobre o viático, certo? Viático é o conjunto de provisões para viagem, que pode ser dinheiro ou de víveres, ou de víveres. No sentido é que viático nada mais é do que aquela trouxa que a gente dá pro viajante, né? O viajante vai fazer uma viagem, então a gente dá todos os mantimentos necessários para ele viajar, certo? Agora vamos ver o rito, particularmente. Todo o sacramento é realizado com a palavra e sacramento. Então é inseparável.
é inseparável. Duas coisas sempre acontecem em todos os sacramentos: palavra e o sacramento. Então, não somente o sacramento, a palavra ela deve sempre estar ali em vida. Por isso, esse sacramento também contém liturgia da palavra e liturgia sacramental. No caso, liturgia da unção dos enfermos. Qual é a liturgia? Como é a liturgia da palavra da unção dos enfermos? De duas formas, né? Acontece em dois momentos: no ato penitencial para perdoar os pecados, quando a pessoa se confessa, e na leitura do Evangelho e homilia, para despertar a fé. Então, perdoa os pecados, desperta a fé. Lembra que lá no sacramento da penitência, uma das partes do sacramento da penitência é a liturgia da palavra? Então, a gente precisa levar isso em consideração. A outra parte é a liturgia do sacramento. O sacerdote, em silêncio, impõe as mãos sobre o enfermo. O sacerdote reza por ele ou por eles na fé da igreja, tocando o Espírito Santo. E aqui a gente sabe que invocar o Espírito Santo se chama epiclese. O sacerdote confere a unção com um óleo benzido. E no caso, ele foi benzido lá na Quinta-feira Santa pelo bispo. Certo? Então, o padre impõe as mãos, invoca o Espírito Santo, benze com óleo, foi benzido pelo bispo. Certo? Agora vamos ver os efeitos da celebração deste sacramento. O que acontece, o que pode acontecer no... Aliás, o que pode não. O que acontece, né? Porque o que pode acontecer é a cura. Mas o que acontece realmente, de fato, é evidente o que o sacramento evidencia que acontece na vida do enfermo. Aqui vamos ver os 4 efeitos desse sacramento, que acontece a quem recebe. Então, em todas as vezes que o fiel recebe a unção dos enfermos, isto acontece: uma fortificação, união, intercessão e preparação. Vamos lá para cada uma, né? Fortificação, isto é, um dom particular do Espírito Santo, certo? Então, o fiel, ele recebe um dom particular do Espírito Santo, próprio dos doentes. É como se o sacerdote ele tem uma unção particular. O doente tem uma unção particular. O casado tem uma unção particular. Os esposos têm uma unção particular. O batizado tem uma unção particular. Na verdade, o batizado só o batizado, né? O crismando tem uma unção particular, certo? Então, recebe uma graça do próprio Espírito Santo para vencer as dificuldades da doença, de reconforto, de paz, de coragem, de renovação, de confiança, de fé e de força contra as tentações do desânimo e da angústia da morte. Então, às vezes essa angústia, as tentações do desânimo, também é uma força de cura da alma e até do corpo, nesse caso. Então, eu coloquei entre aspas aqui, porque pode ser que não aconteça a cura do corpo, certo? Mas a gente não precisa desesperançar que não possa acontecer, certo? Tem que deixar sempre aberto. Mas a cura da alma sempre acontece. Então, o único que eu deixei em aspas aí, em aspas não, né? Entre parênteses aqui, é o que pode não acontecer. Todos os outros acontecem. Tudo que acontece, certo? De perdão dos pecados cometidos. Certo? Então, fortificação de perdão dos pecados cometidos. A união também, porque ele une o doente à paixão de Cristo. Recebe uma força e um dom para se unir mais intimamente à paixão de Cristo. Então, o doente que não recebeu a unção dos enfermos, ele pode unir a sua vida, ao seu sofrimento à paixão de Cristo? Pode. Mas o fiel que recebe a unção dos enfermos, ele tem uma unção para se unir mais intimamente à paixão de nosso Senhor Jesus. Então, esse fiel, ele é separado para a paixão de Cristo e configurado à paixão de Cristo. E também transformado pela paixão para a paixão de Cristo. Separado, configurado e transformado para a paixão de Cristo. Também um outro efeito que acontece é a intercessão da igreja. A igreja reza
E os fiéis rezam por esse fiel. A graça da igreja recebe a intercessão da igreja na comunhão dos santos. Então, é quando a igreja pega do tesouro do depósito da fé, do depósito dos méritos, para oferecer a cura também para os doentes. Contribui para a santificação da igreja e bem de todos. Aquilo que eu disse, não somente a igreja reza, mas também a igreja pede a intercessão para esse fiel, para que esse fiel, unindo os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, possa interceder pela a igreja. E por fim, o último efeito é a preparação do fiel para esta viagem. Pode acontecer na sua morte, né? Para essa viagem. É uma preparação para a última passagem. É o sacramento dos que partem. Sacramento exoptium, dos que vão embora. A morte é uma viagem. Ao morrer, o cristão ganha suprimentos espirituais para a sua viagem, que são formação com a morte, conformação com a ressurreição de Cristo, aperfeiçoa as 3 unções, que é a do batismo, da nova vida, a unção do batismo da nova vida, a unção do Cristo robustece para o combate, e a unção dos enfermos é o escudo para a última batalha. Então ela vai aperfeiçoar, é um aperfeiçoamento das 3 unções. Então quando a gente olha para essas 3 unções, batismo da crisma e da unção dos enfermos, e todos os olhos da Quinta-feira Santa, como nós já falamos, eles são esses 3 olhos que são consagrados na Quinta-feira Santa. Então, uma conformação com a morte, uma conformação com a ressurreição e um aperfeiçoamento das 3 unções. Certo? E agora nós vamos para a última parte do sacramento da unção dos enfermos, que é falar sobre o viático. Falei sobre o viático de uma forma mais abrangente agora há pouco, mas agora a gente vai terminar falando sobre o viático de uma forma mais aprofundada. O que é o viático? O viático é a última oferta da igreja ao cristão. Então, desde o início, desde toda a vida do cristão, a igreja vai oferecendo presentes para ele. Então, ela oferece o batismo, depois ela oferece o crisma, depois ela oferece por várias vezes a Eucaristia, por várias vezes a unção do sacramento da penitência, né? Perdão dos pecados. Ela oferece também àqueles que são vocacionados a ordem ou o matrimônio. Né? E aí, destes, o último sacramento, pode ser que seja o último, talvez não será, né? Mas pode ser que seja o último sacramento que a pessoa vai receber. Então é o último presente que a igreja dá para o fiel. É o ingresso do cristão para a grande festa. É como se a igreja estivesse falando assim, olha, você vai para a festa. Você vai entrar na festa. Porque o céu é isso. O céu é festa. Então, essa ação de graças que nós chamamos de Eucaristia. Lembra que Eucaristia se define por ação de graças. Né? Pelo doente poder entrar no céu. Então, esse viático, essa alegria, né, pode ser que é dada a semente da vida eterna e o último alimento. E aqui nós temos uma curiosidade, certo? Sobre o viático e a Semana Santa. Na Sexta-feira Santa, todas as partículas eucarísticas são recolhidas, certo? Já ouviu falar que todas as partículas eucarísticas são recolhidas, certo? Na Sexta-feira Santa. Recolhidas no sentido, ou elas são consumidas, né? Todas são comungadas, ou todas elas são comungadas, ou elas são retiradas. Porém, são guardadas algumas poucas partículas. Então, todas são consumidas, mas algumas poucas partículas são guardadas para aqueles que precisam de viático. Ou seja, vamos supor que uma pessoa esteja doente na Semana Santa. E aí, no Sábado Santo, ela precisa receber a unção dos enfermos. No Sábado Santo, o padre pode ministrar o sacramento da unção dos enfermos para esta pessoa, certo? Então, são guardadas algumas poucas partículas para os que precisam tomar o viático, inclusive
Os únicos sacramentos realizados na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo é a unção dos enfermos e a confissão. Na Sexta-feira Santa, e no sábado, antes da Vigília Pascal, o único sacramento que é dado é a unção dos enfermos e a confissão. Então vamos supor que Sábado Santo, na Sexta-feira Santa, à noite, uma pessoa precise de sacramento. Quais os únicos sacramentos ela pode receber? Ela pode receber a Eucaristia? Não. Pode-se haver casamento nesse dia? Não. Pode-se haver ordenação nesse dia? Não. Batismo? Crisma? Não. Mas pode-se receber a unção dos enfermos e a confissão. Curiosidade para você que é catequista, tá? Se você quiser acrescentar isso, pode acrescentar isso. E por fim, nós vamos falar sobre os sacramentos finais. Batismo, confirmação e Eucaristia são os sacramentos iniciais. Então, para iniciar uma vida cristã, o fiel recebe o batismo, a confirmação e a Eucaristia, certo? Como sacramentos iniciais. Sacramentos finais são a penitência, a unção dos enfermos e a Eucaristia. Esses são os sacramentos finais. Os sacramentos que preparam para a entrada na pátria. Se batismo, crisma e Eucaristia são os sacramentos que preparam para essa longa vida, certo? A penitência, a unção dos enfermos e a Eucaristia, eles nos preparam para a vida eterna. Os sacramentos com que termina a peregrinação. Termina essa peregrinação da terrena e inicia a peregrinação celeste. Porque o fiel ainda precisa passar, se ele ainda tem, né, pelo purgatório. Mas aqui o viático já antecipa muita coisa. Muita coisa. Então o fiel que recebe o viático, ele está mais que preparado para essa viagem. Certo? Hoje o tema é bem curto, é bem simples, fácil de entender. Espero que você entenda. Lembre-se então, deu uma crise de tosse aqui, eu devo ter até cortado essa parte, obviamente, né? Espero que eu cortei, né? Desde então, eu espero que você entenda agora o seguinte: você pode, nesses casos, recorrer à unção dos enfermos. Você ou quando outra pessoa estiver doente na sua vida, na sua família, certo? Alguém que você conheça, e também propagar, corroborar, manifestar, influenciar outras pessoas cristãs a viver o sacramento da unção dos enfermos. Certo? Espero que tenha sido claro, espero que tenha ajudado você. E eu não falei no começo, né? Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Tem muita gente que vê os vídeos até o final, mas não compartilha os vídeos. Compartilha os vídeos, ajuda. Pelo menos, se você compartilhar uma pessoa por vez e pedir para ela assistir, né? Pessoas específicas, você fala, olha, isso aqui é interessante. Uma pessoa que você conhece que está doente, oferece esse vídeo para ela. Fala assim, olha, aproveita aí e vê esse vídeo, aproveita desse vídeo, tenta tirar um bem dele, tá bom? Entenda o que você pode fazer na sua doença. Lembra que lá no início dessa aula, falei justamente sobre as características da doença e como a igreja nos convida a olharmos a doença, certo? Isso é muito importante. A olharmos a doença como algo que pode nos ajudar, não como algo que veio para nos destruir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.